Oi, gente, aqui é o Jovem e hoje eu vim falar sobre o Google Maps. Eu vim trazer um iceberg do Google Maps. Esse iceberg não é meu, ele é de um cara que ele colocou esse iceberg no Reddit, no subreddit Iceberg Brasil, que vocês devem conhecer. O nome dele vai estar aparecendo aqui e também a foto do iceberg em si, que é bem completinho. Eu achei bem legal. E na descrição também vai estar o link se quiserem ver pessoalmente e tal, quiser engajar lá, porque eu achei muito bacana esse iceberg. E daí eu queria trazer é o primeiro vídeo, né? Daí eu queria trazer um vídeo mais descontraído, daí eu pensei nesse tema que eu achei muito bacana, bem bacanudo, daí eu vim trazer pra vocês o iceberg do Google Maps. Eu imagino que vocês saibam o que é o Google Maps, né? Que é o aplicativo da Google para localização. Se você quiser ir num lugar, você coloca no Google Maps. Se quiser ver um lugar mais de perto, dá pra ver isso no Google Maps. E nessas olhadas mais de perto, muita gente achou coisas estranhas. E esse carinha daí fez o iceberg e ficou muito bacana. Mas antes de ir pro vídeo mesmo, eu só queria falar que se você gosta de música eletrônica, de jogo ou PC Music alternativa, eu faço música. Eu também tenho um podcast que eu leio coisas do Reddit, então se você gosta de um podcast mais descontraído e tal, também tem meu podcast. E eu também faço vídeo no TikTok, enfim, eu faço um monte de coisa. Eu vou deixar aí o meu Linktree na descrição do vídeo se vocês quiserem ir lá me ajudar e tal. E, gente, se inscreva, dá like, primeiro vídeo do canal meu, dá uma ajuda aí. E agora a gente vai para o conteúdo. A primeira camada. A primeira camada, enfim. Na primeira camada tem a casa do Gumball. Eu imagino que vocês saibam de onde é, porque tem o desenho Incrível Mundo de Gumball e agora tá lançando o maravilhoso, incrível do mundo do Gumball, que eu também tô vendo. Eu falei o nome errado, provavelmente, porque é um nome mais. Eu achei meio complexo esse nome, né? Mas enfim. E daí eu lembrei só agora, nem tá aqui no roteiro, daí eu tô falando de cabeça, então deve estar errado. Mas, gente, eu só vim falar da Casa do Gumball mesmo, porque se vocês conhecem o desenho, o jeito que é animado, sabe que tem várias partes desse desenho que é vida real. Que eles enfim, o estilo de animação de Gumball é muito foda e tem vários tipos de animação dentro, e algum deles é vida real mesmo. Daí não seria animação, né? Seria meio que uma colagem, enfim. Mas aí tá a foto, né? É a casa do Gumball mesmo, e é na Califórnia, no Zeuá. Se vocês quiserem ir, é só ir. É isso. Ah, eu esqueci de falar, né? Mas é bem conhecido esse, então a primeira camada tá cheia de coisa mais conhecida. Agora a gente vai pro coelho gigante, e é esse coelho gigante, que ele também é bem famoso nos icebergs ou vídeos de Google Maps que eu vi. E ele é conhecido como Haze ou Lebre em alemão, né? E ele ficava no topo de uma colina, Colette Fava. Pelo que eu vi, ele não tá mais. E pelo que eu vi também, é um projeto de arte e tal. Mas é bem aleatório isso. E daí quando o povo viu no iceberg, viu no Google Maps, ficou tipo, uau, que é isso? E daí o povo foi atrás. Mas enfim. Agora a gente vai para a segunda camada. Cada camada vai ter dois tópicos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E tem muitas camadas esse iceberg, como eu mostrei na foto, então eu não quero ficar me enrolando muito. A segunda camada a gente já começa com as estátuas do Sullivan e do Mike do filme Monstros S.A. Não tem muito o que falar, porque eu nem consegui achar direito a localidade. Mas é literalmente uma casa que o povo tava passando e olharam e dentro tinha umas estátuas do Sullivan e do Mike. Só isso mesmo. E, tipo, é muito aleatório. Vai ter um monte de coisa nesse vídeo que é simplesmente uma coisa muito aleatória que nem tem muito o que falar, que é só muito aleatório. E eu achei muito massa isso, velho. Essas estátuas, tipo, no iceberg do carinha que eu peguei, tava lá já a imagem quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, vai ter que estar no vídeo. Pelo que eu pesquisei, é pra ser dos Estados Unidos, da Califórnia, mas eu não tenho certeza. Manequins jogados no lixo. Isso é do Chile, eu também não achei muita coisa, mas eu achei as imagens que tá passando aí. E eu achei muito, tipo. É que quando eu li isso, eu achava que era literalmente só uns manequins. Mas é uns bonecos meio cheio de fita, por cima parece uns cadáver, velho, coisa estranha. Mas daí é isso, são esses manequins que eu não tenho ideia do que é. E como eu disse, vai ter muita coisa aleatória que eu não tenho muita ideia do que é. Porque algumas não tem muita informação mesmo. E agora a gente vai para a terceira camada.
Cara de máscara de cavalo comendo uma banana. Quando eu vi isso, eu morri de rir, velho. Eu achei muito bom. Isso é do Canadá, pelo que eu vi. E eu não entendi. Tipo, simplesmente eu não entendi. Eu, literalmente, eu não sei se o cara fez de propósito. Imagino que tenha sido de propósito. Porque tem muita gente que faz isso, que tipo, vê o carro vindo e, sei lá, um dos tópicos era as pessoas jogadas no chão, que é algo que muita gente faz quando o carro do Google passa, que se joga no chão e tal, pra ficar estranho. E eu imagino que também tenha sido o caso disso, que é literalmente um cara sentado comendo uma banana com máscara de cavalo. E eu acho muito louco isso. Criatura na sacada. Isso é. Eu vi num site, achei meio duvidoso. Falam que é na França. E, como eu disse, esse iceberg tem muita coisa que fica meio vaga, tipo, os nomes. Então, tipo, essa criatura na sacada eu não tinha certeza se é essa ou se era outra coisa, mas também não tem muito o que pesquisar. Daí eu imagino que é isso, que eu vi a notícia e tal. Achei muito aleatório. É literalmente só uma estátua numa sacada e o povo ficou com medo e tal. E eu não tenho muito o que falar, é só um bicho na sacada. Agora a gente vai pra quarta camada, cemitério de aviões. Esse eu acho que vocês também devem conhecer, que é o cemitério de aviões, que se chama Bonnie-Ward, que é o maior cemitério de aviões que tem. E o local ele pertence, né, ao exército americano e fica no deserto de Tucson, no estado do Arizona. É literalmente muito avião. É tipo só isso mesmo. Tipo um cemitério de avião mesmo. Que eu não faço a mínima ideia. Eu acho que ninguém sabe o certo motivo, mas de onde veio tanto avião e tal. Mas eu imagino que seja um lugar que eles colocam todos os aviões que não são úteis e tal. Enfim. Pizzaria do Shrek. Esse eu passei mal quando eu vi também. É literalmente uma pizzaria do Shrek. É só isso, não tem nada, tipo, é só uma pizzaria mesmo. É na Inglaterra isso. Quando eu vi esse tópico, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Não vou ir atrás. Quando eu vi, eu fiquei mal, velho. Eu passei mal de rir. Que é literalmente só uma pizzaria do Shrek, não tem muita coisa pra falar também. É a pizzaria do Shrek que fica na Inglaterra. Dá pra ir lá um dia. Quinta camada. Anjo no céu da Suíça. Esse aconteceu na Suíça. E é isso. Não, não é só isso. O Google Maps ele tira muitas fotos, né? E às vezes buga as fotos. E dessa vez eu acho que bugou pelo que eu vi. E daí ficou esses anjos, essas coisas meio deformadas. E muita gente ficou falando que era os anjos, uns anjos. E aconteceu na Suíça. E não tem muito o que falar também, né? É só isso. Mas pelo que eu vi foi um erro de fotografia e bug, capitalização, e daí ficou essas manchas. Eu acho que vai ter mais alguns tópicos que vai ter algo a ver com isso, eu não tenho certeza. Próximo tópico é espantalhos no Japão. Algum nome dos tópicos eu fui mudando e outros nem estão lá. Eu acho que esse não tá lá, se eu não me engano. E esse eu fui lá mesmo olhando, tipo, eu fui andando procurando, eu achei os espantalhos também. Que é literalmente um vilarejo que tem espantalho que o povo faz. E tem gente que se assustou, tem gente que achou estranho e tal. Isso aconteceu em Nagoro e é uma atração turística lá no Japão. Que deixa, como eu tinha dito, deixa muita gente assustada por conta dos espantalhos. Todos eles foram criados por Ahano Tsuki. Pelo menos os que eu achei a notícia. Imagino que seja. Mas eu achei outros também, não tenho certeza que esses também são. Mas deve ser também. E pelo que eu vi também, tipo, essa cidade foi perdendo muita população e tal. Essa pessoa começou a fazer essa comunidade de rostos amigáveis, pelo que eu vi. Pelo que o site disse, né? Essa comunidade de rostos amigáveis, só que o povo no Google achou meio assustador e tal. Mas é bem aleatório isso, enfim. Sexta camada, rosto quebrado. Essa já é uma que se encaixaria até em outro vídeo de esculturas bizarras pegadas pelo Google, que nem lá o coelho, porque eu acho pelo Google Maps, que eu acho muito legal. Ou estátuas gigantes e tal. Porque isso é só uma escultura de um rosto quebrado, de uma cabeça gigante meio quebrada. E daí eu fui pesquisar, achei
a imagem, daí eu coloquei no Google e achei mais sobre ela, e o nome dessa escultura é Luz da Lua, e é do artista polonês Igor Mitoraj, do Igor. Essa obra ela faz parte de uma exposição permanente de escultura da beira-mar, chamada de Belding an See. Na tradução fica Esculturas no Mar. E ela é na praia lá do Havaí, nos Países Baixos. Enfim, mas é isso, é um rosto quebrado, como o tópico diz. Carro no lago. Isso é é de um caso. Tem outros casos também, mas esse é o mais famoso, pelo que eu sei. Do caso do William Moldiff, que aconteceu na Flórida. O povo entrou no Google Maps, começou a olhar e viu que tinha algo estranho no lago. Daí foram ver, era literalmente um carro no lago. Daí quando foram ver, tinha um cara que tava morto lá dentro há muito tempo e ele tava desaparecido há 22 anos. Daí, enfim, acharam esse carro, que era do William, e ele tava desaparecido desde 1997. Daí, por causa do Google Maps, o povo olhando e tal. É Google Earth também, né? Porque eu falo Google Maps, mas também o Google Earth eu sinto que ele se encaixa muito, que daí tu consegue ver mais de cima. O Google Maps é mais ver as imagens, mais de perto. Alguns é mais Google Earth, que nem o do coelho lá, eu diria que é Google Earth. O mais louco é que essas fotos do satélite estavam desde 2007, só em 2019 que o povo foi notar e daí foram atrás. E tem outros casos de coisas em lagos também que o povo, olhando pelo Google Earth, Google Maps, conseguiu ver e foram atrás. Eu acho muito louco isso. Que uma pessoa aleatória foi olhar e achou e tal. Sétima camada. Kraken. Isso é já do Google Maps mesmo. E eu achei muito estranho esse. Que aparentemente o Google Maps ele captou a imagem, né, de um kraken ou de um bicho lá nas ilhas da Antártida, ilhas da Antártica, que ódio, Antártida. E daí tem esse bicho aí na tela que eu achei muito estranho. Pelo que eu vi, parece um bicho que tem 30 metros de comprimento, mas aparentemente é só uma rocha mesmo, uma rocha do vale, pelo que eu vi. Que é um pico rochoso isolado, acabou indo pra fora e o povo começou a olhar e achava que era o Kraken e tal. Mas eu achei bem aleatório porque a imagem tá bem ruim e tal, daí é bem ruim de ver. O povo vai criando as teorias, né? Mas enfim, mas no final é só uma pedra e não é o Kraken não. Sonic XE no Japão, na floresta do Japão. Cara, isso eu achei aleatório demais. Primeiramente, que não é nem o Sonic EXE. Eu acho que na época colocaram isso porque. Uma notícia mais antiga já. Colocaram isso pra chamar mais atenção, mas nem o Sonic EXE. É só o Sonic mesmo. E tava numa floresta no Japão abandonada, só uma estátua do Japão. E daí muita gente também ia procurar e tal, pelo Google Maps. Maps mesmo, tipo, achei o Sonic na floresta, daí o povo colocava Sonic EXE e tal. Mas eu achei muito aleatório isso, que é só o Sonic no meio do nada. E, não ironicamente, achei uma pauta muito boa, porque eu gosto muito do Sonic. E é isso. Oitava camada. Palhaço assassino. Esse é muito aleatório também, que é literalmente só uma imagem de um palhaço prestes a cometer algo muito ruim pela cara dele. Mas como eu tinha dito, eu acho que é pura piada e tal. Sabe quando vê que o carro do Google tá passando, ele fez uma cara de malvado e cruel, não sei, de assassino mesmo. É isso que aconteceu no Canadá. Mas não tem muito o que falar, não tem nem muita informação. Como eu disse, falam que é uma prank e tal, essa piada. Mas vai saber, né? E também tinha uma época que tinha um monte de palhaço nas ruas também, mas esse é mais dentro de uma casa, pelo que eu me lembro. Mas enfim, né? É muito aleatório. Agora trazendo um caso brasileiro, o demônio de Florianópolis. Tem a lenda, né, do demônio lá de Florianópolis, que é uma lenda de Florianópolis. E o Google Maps ajudou essa lenda. Eu não sei se essa lenda veio com o Google Maps ou se já existia. Perdão se falar alguma coisa errada. E é do Brasil de Florianópolis. Enfim, daí o Google Maps meio que tirou essa imagem, pegou essa imagem. Que eu, pelo que eu vi,
É só um bug também. É só um bug, ficou um bug. Falam que é o demônio. Mas pode ser o demônio também, né? Porque vai saber, né? Mas falam que é um bug mesmo. Que é um erro de renderização, glitch. Que provavelmente é, né? Mas é isso. Google Maps observa. Esse é o último tópico e esse não é de imagem, é só tem algum, a maioria dos tópicos tem muito tópico de imagem, mas também tem uns tópicos meio solto. Eu peguei a maioria de imagem e de coisa porque eu acho mais legal de mostrar. Mas eu queria fechar com esse porque a última camada não tinha muita coisa e tal. E também é muito. Quando vai descendo mais as camadas, é mais difícil de achar coisa. Então, algumas coisas eu ia procurar, nem achava nada, daí eu pulava pra outro tópico. Mais a metade das coisas que eu falei aqui ia ser outras que eu tinha olhado no iceberg, mas depois eu fui pesquisar mais certinho e não achei nada. Enfim. E, gente, isso é porque o Google, né, ele rastreia a gente. Tipo, o celular da gente, a gente vai indo pros lugares, daí. Enfim, mas dá pra. Assim, dá pra entender. É que o Google ele registra os lugares que a gente visita, os caminhos que a gente faz, os transportes utilizados, os horários. Ele meio que segue a gente no dia a dia. Isso também é pra outras coisas, tipo o tempo. Se a gente vem em outra cidade, dele já pega a outra cidade, como vai estar o tempo e tal. Daí o povo fala que ele nos observa. Tecnicamente, sim. Mas não diria que é algo a se preocupar. Mas é isso. Ele nos segue. Esse foi o iceberg, tecnicamente bem resumido, já que tem muitas outras pautas. E como esse é o meu primeiro vídeo, eu não queria também fazer um vídeo de 1 hora e acabar ficando um vídeo meio merda. Então, se for um vídeo curto, merda. Ai, que horror! Mas eu tô tentando fazer um conteúdo mais de boa. E é isso, como eu disse no começo, esse iceberg, ele. Agora achar, né? Vou ter que voltar à pauta. Vixe. Esse iceberg eu peguei no Iceberg Brasil. E é desse carinha aqui que tá aparecendo de novo. Muito obrigado pelo iceberg, muito legal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá like, se inscreve. Não se esquece de ler a descrição e seguir meu Insta, ver minhas músicas. Se você gosta de umas músicas mais alternativas, que eu lancei coisa ontem e provavelmente vai entrar. Quando esse vídeo lançar, provavelmente já vai ter lançado minha música, tanto no YouTube quanto no Spotify e outras plataformas. Vai ouvir meu podcast também. Eu tô enrolando um pouco pro vídeo ficar mais de 20 minutos, porque eu vou cortar ainda ele. Não, mas é isso, gente. Muito, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que vai me apoiar e aceitando críticas, porque é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. O roteiro que eu fiz ficou meio bagunçado, acho que deu pra perceber. Mas é isso, muito obrigado. E se eu tiver alguma coisa que eu falei errado, pode me corrigir. É porque tem muita coisa aqui que eu não tenho certeza do que eu tô falando, porque eu não tenho muita informação. Então, às vezes, a outra pessoa tem já mais info que eu desses assuntos. Aí vai comentando aí e tal. Que eu trouxe algumas coisas bem basicona mesmo. Só as imagens no local. Outras eu já trouxe mais uma explicação. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo e tchau. Até a próxima.